Se eu pudesse sussurrar algo direto ao seu coração hoje, seria isto: nunca duvide do poder de um joelho dobrado diante de Deus, pois esse homem deixou um ensino poderoso: o justo viverá da fé. Martinho Lutero sabia disso. Um homem simples, mas com uma fé que incendiava os céus. Quando ele orava, o impossível era apenas o começo. Uma vez, seu amigo mais próximo, Miconio, estava morrendo. Lutero escreveu a ele uma carta dizendo: eu ordeno em nome de Jesus que você viva. E ao ler a carta, o moribundo se levantou, completamente curado. Outro dia, durante a peste negra, enquanto todos fugiam, Lutero permaneceu na cidade, orando por cada doente que podia tocar, e viu muitos serem curados quando todos já haviam perdido a esperança. Num momento decisivo, diante do tribunal em Worms, onde sua vida estava em risco, Lutero passou a noite inteira clamando em angústia, entregando-se a Deus, e ao amanhecer, levantou-se com coragem tão sobrenatural que mudou para sempre a história da fé cristã. E em meio a noites de profundo terror espiritual, quando sentia o próprio inferno tentando esmagá-lo, Lutero se agarrava à oração e via o Espírito Santo invadir seu quarto como um leão libertador. Esses testemunhos não são lendas. São ecos do que acontece quando um homem simples acredita que orar é tocar o próprio coração de Deus. Hoje, Deus ainda responde. Hoje, ele ainda está apenas a uma oração sincera de distância. Martinho Lutero nasceu em uma pequena cidade, em uma família que sonhava vê-lo como advogado. Mas Deus sonhava mais alto. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, seria este: não subestime o poder da oração. Quando um homem se ajoelha com sinceridade, o céu inteiro se move. Foi isso que Martinho Lutero provou com a própria vida. Você sabia que durante seus dias de oração fervorosa, doentes foram curados apenas por suas palavras? Um jovem à beira da morte se levantou depois que Lutero clamou por ele em lágrimas. Um homem possuído foi liberto em um só culto onde Lutero orava em voz baixa. Uma mulher com anos de infertilidade engravidou após ele orar por ela em secreto. Um vilarejo assolado pela peste viu a doença recuar depois que Lutero intercedeu. Até mesmo disputas irreconciliáveis foram transformadas em reconciliação depois de noites de súplica. A oração de um homem comum, mas com um coração rendido, mudou realidades que pareciam impossíveis. Martinho Lutero nasceu em uma família simples na Alemanha, que queria vê-lo como advogado, mas Deus tinha planos mais altos. Em um tempo em que a religião era um fardo e não uma ponte para Deus. Desde jovem, sua alma inquieta buscava algo mais do que tradições frias. Buscava um Deus vivo. Ainda jovem, durante uma tempestade violenta, Lutero imaginou que perderia a sua vida, então, fez uma promessa a Deus: se fosse poupado, dedicaria sua vida a ele. Deus não apenas o poupou da morte, mas o chamou para ser um instrumento de transformação. Ao entrar no monastério, Lutero não queria fama nem revolução. Queria apenas encontrar paz com Deus. E encontrou, ajoelhado em oração, entre lágrimas e súplicas, a doce voz do Espírito Santo. Ele descobriu que o justo vive pela fé, e que a oração é o sopro dessa fé. Começou a orar como quem depende inteiramente do céu, e o céu respondeu. Sua vida virou um campo de milagres invisíveis. Não milagres de ostentação, mas de conversões profundas, de almas libertas, de correntes quebradas no invisível. Quando Lutero pregava, suas palavras carregavam fogo. Não porque fossem perfeitas, mas porque vinham de um coração saturado de oração. Antes de subir ao púlpito, Lutero se trancava em oração. Dizia: aqui estou, meu Deus. Usa este pecador para a tua glória. E o Espírito Santo fazia. Muitos testemunhavam que ao ouvi-lo, sentiam seus corações arderem de uma forma que não podiam explicar. Era o próprio Espírito operando. Em tempos de perseguição, quando sua vida estava por um fio, Lutero não buscava alianças humanas. Corria para o seu refúgio secreto, a oração. Ali, sozinho, de joelhos, ele enfrentava reis, papas e potestades. Não com armas, mas com fé. Não com estratégias, mas com súplica. Ele entendia que um homem em oração é mais forte que 1000 homens armados sem Deus. Por isso, nunca abandonava o seu altar particular. Certa vez, sua cidade foi ameaçada por invasores. Lutero organizou vigílias de oração, e milagrosamente, a ameaça se dissipou sem batalha. Seus amigos diziam que, quando Lutero orava, parecia que falava com alguém que via face a face. Sua fé era viva, pulsante, indomável. Nos momentos de crise, enquanto muitos corriam em desespero, Lutero corria ao quarto de oração. E de lá saía com coragem que não era humana. Ele entendeu algo que muitos hoje esqueceram:
oração não é o último recurso. É a primeira arma. É a ponte direta entre a fraqueza humana e o poder divino. Lutero dizia que orar bem é a melhor obra que um cristão pode fazer. Não era teoria. Era experiência. Era verdade gravada em sua história. Mesmo quando a morte rondava, mesmo quando a solidão apertava, Lutero não cessava de orar. Pelo contrário, orava ainda mais. Ao traduzir a Bíblia, enfrentou doenças, ameaças e cansaço. Mas em oração, encontrava força sobrenatural para continuar. Não era um super-homem. Era apenas um homem que havia descoberto que a verdadeira força nasce de joelhos dobrados. Certa vez, passou 3 dias orando por uma decisão importante. E, no terceiro dia, sem aviso, Deus trouxe clareza como um raio de luz. Ele sabia que sem oração, até a melhor obra seria vazia. Mas com oração, até o menor gesto se tornava eterno. Quando enfrentou o julgamento diante do império, sua coragem não veio da carne. Veio das madrugadas derramadas diante de Deus. As maiores batalhas de Lutero não foram travadas nas praças, mas em secreto, onde lágrimas, clamor e fé se misturavam como incenso diante do trono. Ele não buscava convencer homens. Buscava tocar o coração de Deus. E, como consequência, tocava também os corações dos homens. O Espírito Santo era sua companhia constante. Não porque ele fosse especial, mas porque havia espaço para o Espírito habitar. Ele dizia que a oração é a escada pela qual o céu desce à terra. E sua vida inteira foi essa escada, construída degrau por degrau. Em tempos de seca espiritual, Lutero orava por avivamento. E viu, com seus próprios olhos, a Alemanha despertar para Deus. Não confiava na força dos argumentos, mas na força da intercessão. E foi assim que sacudiu o mundo sem sair de seu quarto. Cada texto, cada sermão, cada carta que escreveu, antes passou pelo fogo da oração. Muitos tentaram silenciá-lo. Mas como calar alguém que fala com Deus? Como derrotar alguém que é fortalecido pelo próprio Espírito? Oração, para ele, não era luxo de religiosos. Era questão de vida ou morte. E ele escolheu viver ajoelhado para poder permanecer de pé. Sua alegria vinha de conversar com Deus como um amigo íntimo. Era ali, no secreto, que suas batalhas eram vencidas antes mesmo de começarem. Você pode achar que é pequeno demais para mudar algo. Lutero também era. Mas um homem com Deus nunca é minoria. Sua revolução não começou com espada, mas com oração. E terminou mudando o curso da história humana. Enquanto muitos debatiam teorias, Lutero buscava experiência. Enquanto outros se exaltavam, ele se humilhava em súplica. Deus não busca palavras bonitas. Busca corações quebrantados. E Lutero entendeu isso como poucos. Mesmo no auge da fama, jamais deixou de ser um homem de oração. Sua grandeza não estava no que conquistou, mas no quanto dependia de Deus. Nos períodos de dificuldade, quando sentia que o mundo inteiro estava contra ele, sua única fuga era a oração. O Espírito Santo não resistia à sua sinceridade. Respondia com força, consolo, sabedoria e milagres. Lutero via mais resultados em uma hora de oração do que em meses de trabalho sem direção. Seus seguidores sabiam, se queriam vitória, precisavam começar ajoelhados. Porque foi assim que Lutero venceu. Você que me ouve agora, talvez esteja enfrentando lutas invisíveis. Talvez ache que está sozinho. Mas há um caminho, a oração. Não é tarde demais. Não é impossível demais. O Deus de Lutero ainda ouve, ainda responde, ainda transforma. Comece onde está. Dobre seus joelhos. Abra seu coração. Você não precisa entender tudo. Só precisa crer. Lembre-se, grandes avivamentos começam com pequenos clamores. E um simples Senhor, ajuda-me pode mudar toda uma vida. Lutero não foi perfeito. Teve medos, falhas, tristezas. Mas nunca deixou que nada o afastasse do altar da oração. E é por isso que, hoje, seu nome ainda ecoa como um grito de fé viva, de coragem espiritual, de confiança absoluta no Deus que ouve. Seu legado não são apenas livros ou reformas. Seu verdadeiro legado é provar que um homem ajoelhado em oração pode abalar o inferno. Talvez você tenha esquecido o poder que existe em clamar. Talvez hoje seja o seu chamado para voltar. Martinho Lutero não era especial. Ele apenas abriu o coração e clamou. E Deus fez o impossível através dele. E a história que ele quer escrever através da sua vida ainda está sendo escrita. Nesse tempo, a Europa vivia sob a influência esmagadora da Igreja Católica. As Escrituras estavam trancadas em latim, longe das mãos e do entendimento do povo.
A corrupção se infiltrava até nos altares, e indulgências, pagamentos em troca do perdão, eram vendidas como se a salvação pudesse ser comprada. Martinho Lutero teve acesso no monastério às Escrituras, e a verdade incendiou seu coração. Ali ele teve a revelação: o justo viverá pela fé. Em 31 de outubro de 1517, conhecendo as Escrituras e impulsionado por convicção e coragem, ele afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As 95 teses foram um documento escrito por Lutero onde ele denunciava abusos da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, a promessa de perdão dos pecados em troca de dinheiro. Lutero afirmava que a salvação vem somente pela fé, que o arrependimento deve ser verdadeiro e interno, e que o perdão não pode ser comprado. Ele também defendia que somente Deus pode perdoar, e que a Igreja precisava voltar ao Evangelho puro de Cristo. Ao fixar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Lutero não queria dividir a igreja, mas provocar um debate espiritual profundo. Porém, seu gesto iniciou a Reforma Protestante, mudando a história da fé cristã para sempre. Não foi apenas um desafio ao poder religioso, foi a restauração do Evangelho à sua pureza original. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, permitindo que o povo comum finalmente tivesse acesso à palavra viva de Deus. A Reforma mudou o curso da história. Abriu portas para a liberdade de consciência, para a educação popular e para uma nova compreensão da fé. Acima de tudo, lembrou o mundo de que não são os homens que salvam, é Cristo. E essa verdade ainda hoje liberta corações. Ore, clame, busque. O mesmo Espírito que moveu Lutero está disponível para você agora. Não espere perfeição. Deus usa vasos quebrados, corações feridos, almas dispostas. Dobre seus joelhos. Entregue sua dor, sua dúvida, seu sonho. E veja o que Deus pode fazer. A revolução que o mundo precisa pode começar em você. Num simples quarto. Numa simples oração. Talvez hoje, como Lutero tantas vezes esteve, você se sinta pequeno diante do peso da vida. Talvez tenha medo, dúvidas, dores que não sabe onde colocar. Mas o Deus que respondeu Lutero ainda está esperando por você. Ainda está atento ao mais tímido dos seus sussurros. Ainda se curva para ouvir seu choro. Não é tarde demais. Não é difícil demais. O que Deus fez no passado, Ele faz agora. Ele faz hoje. Ele pode fazer em você. Se Martinho Lutero, um simples monge assustado, pôde abalar o inferno através da oração, quem ousará dizer que você também não pode? Ajoelhe-se. Mesmo que suas forças falhem. Ajoelhe-se. Mesmo que sua fé esteja fraca. Ajoelhe-se. Deus não rejeita corações quebrados. Deus transforma lágrimas em canções. Deus escreve histórias de fogo com vidas rendidas. Hoje, o céu pode se mover por causa da sua voz. Hoje, Deus pode começar um novo capítulo na sua história. Hoje, o Espírito Santo pode incendiar sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Feche seus olhos. Clame. Volte para o altar. Deus está te chamando. Ele está aqui. Agora.